Olá, eu sou o Júlio, sou psicanalista e sommelier. Olá, eu sou Juliana Vitória, sou psicanalista. E esse é o Psicanálise com Vinho. Olá, Júlio. E aí, Juliana, já estou com meu vinho aqui servido. Ah, é? E como tu vai começar falando sobre o que tu pensou sobre os sonhos para Sobre os sonhos? a Pois é, gente eu pensei, conversar? eu pensei de iniciar assim, falando, né, Júlio, de onde vêm os sonhos, né? Se eles têm algum significado, e se sim, se eles têm algum significado, afinal, o que que eles querem dizer? Essas são perguntas assim que habitam a alma humana, desde o início dos tempos, e muitos foram e ainda são os caminhos de tentar responder a elas, né? Falar de sonhos em psicanálise é falar, de alguma maneira, de nascente, porque foi pelos sonhos que o Freud encontrou o que ele chamou de a via régia para o inconsciente. Ele também fez a sua autoanálise muito baseado nos próprios sonhos, e para poder contar um pouquinho assim da história, né, Júlia, assim, do desenvolvimento da psicanálise, né, e como é que os sonhos entram aí. Lá em 1894, o Freud falou para o Breuer que ele sabia então interpretar aos sonhos. E em 1895 ele conta ao Fliess a sua tese então dos sonhos como realização de desejo. No mesmo ano, em 1895, alguns meses depois, ele sonha esse que vai ser assim um sonho que se tornou paradigmático para a psicanálise, que fica conhecido como o sonho da injeção de Irma. E que acabou marcando, enfim, né, tanto a teoria quanto, né, assim, a história da psicanálise. E a partir desse sonho, o Freud diz do seu desejo de que no futuro se coloque uma placa, então, lá na posada onde ele teve esse sonho, com os dizeres: aqui, em 24 de julho de 1895, o segredo do sonho se revelou ao Dr. Sigmund Freud. E o segredo do sonho, ao qual ele se referia naquele momento, era de que o sonho é a realização de desejo e, por conseguinte, da sexualidade recalcada, portanto, ligado aos desejos que são proibidos. O sonho, Freud vai dizer, que através dos seus mecanismos de deslocamento, de condensação, consegue burlar a censura e realiza, então, o que não poderia ser realizado ou até mesmo pensado conscientemente. Claro que ao longo do tempo, né, Júlia, assim, ele acrescentou outras formas de compreensão também sobre os sonhos, né, principalmente lá a partir do Além do Princípio, enfim, ele insere outras ideias, né, mas de modo geral a gente poderia pensar que essa segue sendo, né, uma ideia muito central para poder falar, né, do que se passa quando a gente sonha. Ainda em 1895, ele está escrevendo o projeto para uma psicologia científica, que é um trabalho que ele faz para tentar dar conta de pensar como é que se estrutura e quais os mecanismos que regem o nosso aparelho psíquico. O que nos faz pensar, né, Júlia, assim, que mais que um fenômeno isolado, entre outros, né, da vida psíquica, o sonho, enquanto experiência onírica, revelaria também o nosso funcionamento psíquico como um todo, né? Também em modo de vigília, né? Quando a gente acaba tendo devaneios, né? Acordados, enfim, mas também nas fantasias inconscientes que perpassam todas as nossas vivências cotidianas. O aparelho psíquico, Freud vai dizer, ele vai precisar dar conta de movimentar a libido, portanto, é um aparelho que precisa lidar com quantidades de excitação e colocá-las em movimento, transportá-las até que elas possam finalmente serem descarregadas. Eu escolhi, eu não sei se eu já falo o que eu escolhi hoje, ou se eu passo para a tia Molly, depois eu conto, enfim, estou um pouco em dúvida. Quer falar? Senão eu posso compartilhar já o vinho que eu escolhi. É um. Eu escolhi ele fundamentalmente pela cidade de onde ele vem. Essa foi, ao menos, a minha primeira justificativa racional, consciente para essa escolha.
que é a cidade de Alba, né? A região ao redor da cidade de Alba, na verdade, que é uma cidade super simpática, é uma lindeza, assim. É o lugar onde tem a maior concentração de restaurantes estrelados do mundo pela Michelin. Então tem uma gastronomia espetacular e não necessariamente são absurdamente caros, né? Mas o ambiente mais onírico dessa cidade, assim, o aspecto mais onírico, assim, é que se nós formos para lá, especialmente na época do Tartufo Bianco, a cidade tem aroma de tartufo, né, de trufas, que é assim uma maravilha. Claro, para quem gosta, né? Nem todo mundo talvez aprecie, né, esse aroma, mas um aroma que talvez seja mais popular e que também a gente vai encontrar na cidade é o cheirinho de Nutella, né? Alba é o lugar onde tem a Ferrero, né? Que faz o Ferrero Rocher, e Nutella. Então a cidade tem aroma a Nutella. Isso traz assim um ar onírico para essa cidade. E então o vinho que eu escolhi foi um Barbera d'Alba, né? De um produtor bastante bacana, assim, dessa região, né? Os Barberas normalmente são vinhos assim mais frutados, são vinhos, ainda que tintos, são vinhos com taninos macios, com uma acidez refrescante e o que e o que eu pensei sobre especialmente essa uva, que a Barbera é uma variedade de uva, né? De um aspecto que o Freud também traz do sonho, que o sonho revela algo de ancestral. E o meu bisavô elaborava vinhos, e um dos vinhos, assim, que eu não conhecia os vinhos que ele elaborava, né? Eu só vi os rótulos. Mas tá na história, assim, da família, assim, de ver os rótulos e tudo mais. E Barbeira era um que sempre me chamou muito a atenção. E talvez tenha, na minha escolha aí, depois fui me dar conta, né? Também o aspecto dessa uva, dessa história ancestral, e que em algum momento, né, posterior, o Freud vai dizer também que o sonho revela algo da história ancestral, algo até da história do humano. Mas eu estou curioso pelo teu vinho, Juliana. Né, que na verdade, Júlio, hoje eu fiz uma transgressão, assim, e eu não escolhi um vinho, não. Ai, ai, Eu ai. escolhi um objeto hoje, eu escolhi um objeto que é do mundo dos vinhos, que me inspirou a representar, então, a poder figurar de algum modo, assim, o trabalho que o nosso psiquismo tem também ao sonhar. Deixa eu mostrar aqui. Comprei, né? Achei bonito, também vai ficar de decoração aqui depois no meu consultório. Que é um decanter, senhor Júlio César Kunz. Uau, que decanter lindo! Lindo, né? Eu gostei também. E eu não tenho a menor ideia de como é que se usa, então ele está aqui, né, assim, absolutamente decorativo, assim. Mas eu fiquei pensando, né, Júlio, de que, bom, né, vou tentar explicar aqui para que serve, o que é um decanter, para que ele serve, depois me ajuda. Que basicamente decantar significa livrar de impurezas, né, poder separar os sedimentos, né, do vinho, para que a bebida possa ser mais bem apreciada, enfim, né. Eu dei uma pesquisada, diz que ele serve também para aerar, né, assim, o vinho, né, poder potencializar os aromas, enfim. Mas, de qualquer modo, é um recipiente, então, onde o líquido entra, né, assim, com seus sedimentos, e depois de um tempo, né, de ficar em estado, assim, de relaxamento, descansando, ele sai mais puro, no sentido de menos influenciado nos seus aromas e na sua textura por esses sedimentos. E aí eu fiquei assim, né, fiquei pensando uma série de coisas, né, Júlio, e estar cansado não garante que a gente consiga dormir, né? Essas vezes a gente acha que quando está muito cansado vai conseguir dormir, e não é uma garantia, às vezes até ao contrário, né? Muito menos que a gente vai poder dormir e sonhar, né? Às vezes, quanto mais cansados a gente está, menos a gente consegue dormir, menos consegue sonhar e acaba entrando num ciclo, né? Assim, de muita dificuldade de poder entrar nesse trabalho de relaxamento, né? Enfim, e também no trabalho do sonho. E não só porque física ou neurologicamente a gente não consegue recarregar nossa bateria quando a gente não dorme, enfim, né? Mas também porque o sonhar é um decanter mental, de alguma maneira, né? Uma espécie de filtro
que nem esses de água, assim, também, né, que colocam a água em movimento e eliminam as impurezas, porque as impurezas da nossa mente, elas nunca vão poder ser plenamente eliminadas, né, Júlio? Não é no sentido de eliminar, de tornar puro nesse sentido da eliminação, né, mas justamente de poder botar elas a transitar, serem postas em movimento, né? A nossa libido, ela é que nem água, né? Assim, ela precisa se movimentar, porque a água parada acaba apodrecendo, né? Então, eu trouxe esse objeto hoje como uma metáfora, assim, né? Uma brincadeira, para poder pensar o nosso aparelho psíquico também, e que, de alguma maneira, o sonho se oferece, né? Assim, como um espaço, né, para que essas impurezas apareçam assim com mais clareza, vamos dizer assim, e que a gente possa seguir depois, né, assim, esse trabalho de outras formas também quando está acordado. Uhum. Nossa, muito legal. Nossa, sua escolha é muito bacana. Assim, essa transgressão foi muito rica, assim, né, para a gente pensar. E assim, o sonho tem diversos trabalhos, né? E que, claro, né, esse princípio que o Freud descobre, que desenvolve na interpretação dos sonhos, ele, que é a questão do sonho como realização de desejo, ele é revelador, assim, de como Freud concebe o aparelho psíquico naquele momento, né? E que até ele usa, assim, uma expressão muito interessante que eu encontrei no livro do Caesa, assim, que ele até cita em alemão, assim, a expressão que o Freud usa, que traduzindo é o aparelho psíquico como um aparelho de significar. E, e é muito interessante, né, que a gente fala muito assim como um aparelho de representação, né, que vai tentar representar as impressões que nós temos ao longo do dia, né, esses restos diurnos, vai ter um pouco assim de decantação de memórias, né, Sim. inclusive comprovado pelas neurociências, né? Uma coisa que o Siddhartha Ribeiro, um livro que é interessantíssimo e que eu não consegui terminar de ler ele ainda, chama O Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. Ele comenta, assim, ele fala de uma maneira muito franca sobre como o Freud e a psicanálise acabaram ficando, assim, do lado de fora das ciências num certo momento do século XX, né, especialmente com as proposições do Popper, né, e que foram ressuscitadas recentemente aqui no Brasil, né, com críticas rasas até, né, à psicanálise. E o Siddhartha traz como, a partir de 89, algumas compreensões que a neurociência fez sobre o mecanismo de esquecimento, principalmente, permitiram voltar a ter uma conversa com a psicanálise, né, entre a biologia, né, essas ciências biológicas, assim, e a psicanálise comprovando, assim, de alguma maneira, do ponto de vista físico, o que nós, na psicanálise, entendemos de um ponto de vista psicanalítico, né, das emoções, da construção do aparelho psíquico. E essa ideia de um aparelho de significar, né, de um aparelho de interpretar, né, de trazer interpretações, de alguma maneira é a semente que o Bion vai cultivar para falar de um aparelho de pensar, né, a partir justamente do sonho, das representações que o Bion pensa como um aparelho de pensar e acaba chegando na ideia de função alfa, e que eu acho interessante, sem querer aprofundar aqui questões muito teóricas, mas que traz para a psicanálise uma ideia muito interessante de que essa pergunta, né, será que os sonhos têm significado? O que eles significam? Será que prevêem o futuro? Será que é uma conversa com os deuses, como se acreditava na antiguidade, essas coisas todas? Traz uma resposta interessante, que é o sonho é o próprio mecanismo de dar significado, né?
E uma coisa que já está no Freud, mas que depois vai ficando talvez mais claro, assim, nos pós-freudianos, é de que sonhamos sem parar, né? E vamos, nesse trabalho do sonho, que é um trabalho, sim, de realização de desejo, de, assim, né, e que revela desejos que talvez nós não consigamos necessariamente admitir em vigília, né, de uma maneira racional, sei lá, por questões sociais, por questões culturais, enfim, pelas próprias limitações da vida, mas o sonho traz também algo de uma certa preparação para lidar com o mundo. Ou seja, o sonho tem algo de aprendizado a partir das experiências sensoriais e emocionais que nós vamos vivendo. E essa decantação é uma decantação assim de também de acúmulo de experiências, de que talvez nos ajude de certa maneira. E aí o Jung tem essa ideia, né, de que o sonho prepara para o dia seguinte, de alguma maneira, né? Então o sonho projetando já futuros possíveis, né? Ou seja, realmente de um aprendizado e de um certo ensaio, né? O sonho como uma decantação de vivências emocionais, como uma vivência em si mesmo e ao mesmo tempo uma tentativa de simular futuros possíveis. Um exemplo assim que acontece, e eu conheço mais de uma pessoa que teve algo parecido, e eu tive também isso certa vez, de ir dormir preocupado em fazer um nó de gravata, e sem saber como fazer, e acordar e fazer o tal do nó de gravata, né? Ou seja, esse trabalho psíquico vai acontecendo, né? E até tem uma frase do Bion que é muito boa, assim, de uma das vindas dele para o Brasil, em que alguém se preocupou se ele conseguiria dormir bem à noite, descansar, né? E fez uma pergunta que até é relativamente comum, né? No Bom Dia perguntou, e aí, dormiu bem, né? E conseguiu descansar? E a resposta dele foi, por que tu supõe que só por eu estar dormindo eu não estarei trabalhando, né? E efetivamente, né, o trabalho do sonho é contínuo, né, esse trabalho de tentar representar as experiências emocionais, as experiências sensoriais, ele não para. E tem uma coisa importante a mais do sonho que eu quero trazer, assim, de coisa que eu fui preparando, assim, eu estou trazendo meio picotado, mais ou menos como os sonhos aparecem para a gente, né, tudo picotado e depois a gente vai tentando dar significado. E tem um aspecto a mais, assim, do sonho que eu queria trazer antes de voltar, passar a bola para ti, para a gente seguir a nossa troca, de que, na verdade, dois aspectos em conjunto. É uma ideia que o Siddhartha admite, né? Ele não traz essa ideia, mas ele admite de que a interpretação de um sonho, quando se está numa vivência emocional de compreensão daquela experiência, pode mudar, pode ajudar a transformar, né, uma mente. E a ideia de que faz parte do trabalho dos sonhos, e isso é o Caes que traz na polifonia dos sonhos, faz parte do trabalho do sonho contar o sonho. E isso é algo que, claro que se faz numa sessão de análise, né, de contar o sonho para o analista, de direcionar, né, mas quantas vezes, né, a gente sonha e a gente precisa contar para alguém. E às vezes sonhei contigo, né? Mas não necessariamente é. Né? Pode ser assim, a gente tem vontade de contar esse sonho. Então faz parte do trabalho também contar. E aí o Caes traz o quanto o sonho também tem essa abertura para um espaço interpessoal, né? Um espaço social, um espaço de troca, e do quanto sonhamos juntos, né? Seja com colegas, em família, e às vezes justamente os sonhos vão revelando dessas relações, né? Não só algo totalmente egoísta, que é uma coisa que o Freud vai escrever, né? Que os sonhos são totalmente egoístas, né? Mas que tem uma abertura também, né? Uma abertura da relação, e é justamente o que a gente trabalha, né? Numa psicanálise,
o sonho, claro que é um olhar para dentro, de alguma maneira, uma forma de detectar, assim, sutis mudanças que em vigília nós não conseguimos, né? Inclusive mudanças emocionais que nós não conseguimos perceber quando estamos acordados, ainda que estejam aí, mas assim como durante a noite nós conseguimos ver as estrelas, né? E também nos sonhos nos deixam ver talvez mudanças Sim, emocionais mais sutis, né? esses elementos aparecem, né, com mais clareza, assim, né? Pois é. Uhum. As estrelas estão aí durante o dia também, né? Mas o sol ofusca, nós não conseguimos enxergar. E da mesma maneira os sonhos, eles estão aí o tempo inteiro. E numa sessão de análise se supõe também que nós possamos ouvir esses sonhos também, né? Aliás, até como técnica, né? Escutar assim toda a narrativa como se fosse a narrativa de um sonho, porque Uhum. né? Uhum. Estamos nesse sonho da vida, assim, né? Nesse, nessa encenação que a gente faz na vida, assumindo personagens, projetando questões internas nos outros, vivendo as emoções, enfim. Enfim, eu pensei algumas coisas em torno disso, assim, enfim, podemos voltar a trocar aqui. Sim, não, eu fiquei pensando, né, Júlio, que foi o Bion, né, que disse, quem disse, né, que quando eu durmo não estou Não estou trabalhando, né, trabalhando. porque a palavra trabalho, ela é uma das palavras que mais aparecem, assim, também na obra freudiana, né, ele utiliza muito essa palavra, né, ele vai falar do trabalho dos sonhos, o trabalho de luto, vai falar do trabalho como elaboração também, né, enfim, e o trabalho, ele exige tempo, né, Júlio? Assim, parece óbvio, né? Mas não é assim, né? E uma vez o Freud ele descreveu também a saúde mental como a capacidade para amar e trabalhar. Uhum. E para sonhar, assim como para amar, há que se ter tempo também e trabalho, né? Assim, essas coisas são articuladas, né? Assim, Uhum. e eu acrescentaria também, né, Júlio, assim, uma certa dimensão da entrega também, né? Que inclui aí a intimidade também, né? Em Uhum. todas essas vivências, amar, trabalhar, sonhar, enfim, né? Uma disposição para poder, né, assim, de alguma maneira criar uma certa intimidade com o desconhecido, né? Assim, tanto em nós mesmos quanto no outro, né? Assim, poder de alguma maneira fazer, né? Assim, essa entrega, ocupar essa disposição, né? Assim, mental, com suficiente calma para poder suportar isso também, né? E o sonhar também, né, Júlio, assim, ele mantém viva a dimensão do não saber, né? Assim, mantém viva essa de poder botar os conflitos, né, o que tu estava dizendo, assim, as vivências, né, e mantê-los vivos também, trabalhando dentro da gente, sem precisar encontrar exatamente uma resolução final, vamos dizer assim, né, para o que quer que seja, né. E eu, apesar de eu ter escolhido, né, Júlia, assim, um objeto hoje para, né, eu estou bebendo algo, né, assim, não, eu estou bebendo algo, mas eu escolhi uma bebida hoje, Júlia, que eu sei fazer, viu? Hoje eu escolhi uma bebida que, assim, né, um pouco assim, né, para poder mexer também. Hoje eu estou tomando uma kombucha, eu sou kombucheira, né, Júlia, Ah, que assim, legal. e é uma kombucha, tá muito gostosa a minha kombucha, que eu acho que traz, claro, né, fermentação, né, tá também, né, aí nos vinhos, enfim, né, mas essa ideia de deixar algo trabalhando, né, Júlio, assim, Uhum. poder, isso que tem, né, elementos vivos, entrarem aí numa espécie de ebulição e poder seguir trabalhando, eu acho que essa é um pouco a ideia também, né, e o que o Freud lá, né, assim, tão detalhadamente, como é do seu estilo, né, descreve lá na interpretação dos sonhos, enfim, né, que ele revela, né, que o trabalho que nos é demandado, né, de poder justamente suportar essa dimensão do enigma, né, Júlio? Acho que essa é uma ideia muito importante que ele traz, né, e é importante, né, assim como tu trazia a questão da técnica, do método, enfim, né, de também tomar um certo cuidado, vamos dizer assim, para não tomar um sonho como algo que poderia ter uma interpretação final, né, assim, algo que poderia ser completamente decifrável. Acho que esse também é mais do que um cuidado técnico, vamos dizer assim, é um espírito da coisa, né, Sim. assim.
Não tem E dicionário de sonhos, não, né? não, e como tu dizia, né? Se é algo que nos põe a trabalhar para simbolizar, representar, isso não se esgota nunca. Nunca, né? Assim, outro dia ainda estava lendo lá uma interpretação, né, também de um dos sonhos do Freud, mas completamente diferente de um psicanalista, né, mais contemporâneo, assim, né, que tomava, né, enfim, algo da percepção inconsciente do Freud em relação a ele mesmo, que ele não se deu conta mesmo, assim, né? E aí ele interpretava, né, mais ligado aos pacientes, enfim, né? Então, e é isso, então é tão infinita a possibilidade de interpretações, tal como é infinita a possibilidade de representação, né, simbólica dentro da gente também, né? Então, acho que tomar o enigma, né, como isso que é irresolvível, é incompleto, né, mas como poder suportar essa dimensão do não saber, né? Mas uma dimensão, poder suportar deixando trabalhar, né, Júlio? Que é isso, né, assim, poder deixar trabalhar isso, né? Essa dimensão, né, do mistério, né, que eu vejo assim como um motor, né? Motor da relação consigo mesmo, em primeiro lugar, né? E motor também das próprias relações, né? Assim, especialmente quando a gente pensa no sonho como algo de possível significado, e que nós buscamos em algum lugar, né? E isso acontece, né? As pessoas vão no Google procurar o que significa sonhar com tal objeto, né? E porque é um trabalho difícil, né? Lidar com o mistério, tentar ligar, né, essas coisas que a gente não sabe, né? Gera uma angústia, gerador de angústia, gera ansiedade, é o ponto da turbulência emocional, justamente, né? Esse mistério, que é um mistério conosco, e é um mistério na relação com o outro, né? E por isso que a gente tenta, assim, às vezes desesperadamente, buscar um significado, e, e quando a gente fixa, né, um significado, nós já deixamos um pouco de lado o que é o próprio trabalho do sonho, que é o trabalho mais do que encontrar o significado, o trabalho de significar, de dar sentido, de representar. O trabalho é a busca, né? Então, se nós conseguimos encarar esse mistério de uma maneira assim, que nos mova, né? E por isso assim a criatividade, a arte, né, sempre vão nos ajudar nesse sentido, né? Porque nos ajudam muitas vezes a contemplar. Às vezes o que a gente tem a fazer é contemplar o que está acontecendo, num sentido assim de apreciar mesmo, né? Aquilo que a gente está sentindo e que ainda talvez não consiga ligar com outras coisas, né? E realmente é o que é lidar com esse não saber, né? E, e acho que aí até o próprio sonho é uma tentativa disso, né? Na medida em que, e de novo, né, projetando assim as questões do quanto o sonho tenta projetar o futuro, e não é por nada, né, que tem tanta coisa assim, sonhei com tal bicho, vou jogar no jogo do bicho, ou qual é o significado como um anunciador, né, de algo que vem. Eu acho que sim, eu acho que o sonho tem uma dimensão de nos projetar o futuro de alguma maneira, não no sentido de previsão, né? Mas num sentido de esboço de futuro possível, num sentido de certo ensaio, né? Mas um ensaio, assim, que não é o ensaio do teatro ou de uma cena onde todos estão no seu lugar e que se procura repetir exatamente o que foi, mas num ensaio como talvez um esportista treine movimentos para, na hora do jogo, poder improvisar de uma maneira mais fluente, ou até musicalmente, né? Quando a gente toca um instrumento improvisando, se estuda muito para poder improvisar, né? E se treina, mas o treino não é para que na hora de tocar seja exatamente como foi treinado, mas sim para que se tenha fluência de poder expressar o que se sente na hora, de uma maneira que é um simbolismo, no caso da música, não necessariamente com palavras, né?
mas que se tenta simbolizar de alguma maneira. E aí tem uma frase do Yamandú Costa que eu acho fenomenal, eu escutei, ele deve ter repetido mais de uma vez, mas numa apresentação dele, ele toca um violão que é impressionante, assim, né? E ele não é um improvisador, ele toca ensaiadinho, assim. Mas uma frase que ele falou que eu acho assim, muito boa, ele parou, né, a apresentação para afinar o violão. E várias vezes ele faz isso, aliás, ele faz isso tocando, inclusive, ele nem para de tocar muitas vezes e dá para perceber que ele aperta ou solta uma corda para ajustar a afinação. E ele diz assim, a gente passa metade da vida afinando o violão e a outra metade tocando desafinado. E um pouco, e é muito bonito, porque é o trabalho do sonho, né? Então eu digo assim, a gente passa... O trabalho da vida, né? Metade da vida sonhando, tentando ajustar, e outra metade se atrapalhando com as emoções, né? E os vinhos também, a gente às vezes abre antes, decanta para ver se ele melhora, e talvez fosse melhor ter vivido sem decantar, e a gente vai e aprendendo e vivendo. A questão é essa, né? Não tem assim, um aprendizado último, não tem interpretação última, ou significado último de cada sonho, mas o próprio sonhar nos ajuda. E a interpretação do sonho, né, Júlia, assim, ela importa muito mais como essa disposição ao trabalho, vamos dizer assim, uma certa entrega curiosa aos próprios enigmas, vamos dizer assim, né, do que como busca de resposta, que é exatamente o que tu está dizendo, né, e porque a psicanálise, né, Júlia, ela é um método que se dispõe a poder oferecer condições para que alguém possa justamente sonhar, amar, trabalhar, né, assim, sentir a vida, né, onde isso que a gente estava falando, né, a libido pode encontrar mais vias de satisfação. A psicanálise não é uma experiência racional que busca respostas finais, né, assim, até assim, é muito engraçado quando alguém diz, né, que se analisa para se conhecer melhor, assim, né, porque na verdade a gente vai se desconhecer melhor, né, de alguma maneira, assim. Porque assim, né, a gente não vai dar conta disso, não é algo que vai nos, né, dar um saber, né, assim, talvez o saber do não saber, né, que é isso, né, que o Freud vai dizer que no próprio sonho tem um umbigo do sonho, que é o que marca o nosso encontro com o que dali a gente não passa, né, o encontro com o desconhecido, ponto de contato com o desconhecido, né, e só assim, né, para dizer, né, Júlio, que embora a psicanálise tenha descoberto, né, alguns dos segredos, né, para interpretar os sonhos, eu também acho, assim, às vezes que é importante a gente ter uma certa humildade para reconhecer que, em primeiro lugar, são os sonhos que nos interpretam, né, assim, então, acho que também essa é uma inversão interessante da gente poder, assim, às vezes fazer, né, e não... em primeiro lugar, os sonhos. Depois a gente tenta correr atrás, que nem tu estava dizendo, fala, relata, né, e tal, para ver se a gente, né, que outros caminhos a gente pode abrir, né? Pois é, e eu estava vendo se eu ia falar desse trecho aqui do Siddhartha, mas eu vou ler, porque tem muito a ver com o que tu está dizendo, e que eu achei lindo, lindo, lindo. Ele diz assim, ó, os sonhos têm essa incrível capacidade de captar os sinais da paixão ainda bem no início, detectando as mais profundas revoluções interiores, cujas repercussões emocionais muitas vezes ficam incubadas por dias, semanas ou meses, até explodirem em conquistas, separações, reatamentos sísmicos. E eu achei lindo isso, porque coloca justamente o sonhador num lugar assim abaixo do sonho, no sentido de, né, que o que tu falou, né? Exatamente, lindo, exatamente isso, né? E tem, e assim, tudo a ver com essa grande proposta que o Freud faz assim, não é necessariamente o primeiro a fazer, mas talvez seja o que mais levou a sério e criou uma técnica para usar isso, que é apresentar o humano como alguém dividido, né? E que não tem, e que, sei lá, né, o inconsciente não é um apagar de luzes, na verdade é uma divisão, né, de que o sonho não é só uma alucinação no sentido de falta de consciência, mas que são partes estruturais do humano, do sujeito que daí que aparecem, né?
E isso na verdade, nós dois reagirmos assim, que lindo isso, é justamente nós conseguimos olhar e dizer que bonito, né? Esse mistério, que bonito não se saber. E que a palavra, né, Júlia, a gente está sempre correndo um pouco atrás, assim, né, atrás da máquina para tentar alcançar com a palavra, porque também o sonho, ele é um modo de pensar em imagens, né? Então, que é isso também, né? Acho que isso também é interessante. Então, a gente relata, a gente fala, a gente compartilha, a gente tenta interpretar para tentar, de algum modo, assim, acender, né, de algum modo, esse lugar da palavra, mas não tem muito como, né, assim, a gente dar conta plenamente, porque é um modo de pensar através de imagens, né? Então, também a gente está sempre correndo atrás, né, para tentar, de algum modo, né, assim, encontrar alguns sentidos possíveis, né? Claro. E o trabalho do sonho, assim, ainda que seja, assim, tem um caminho enorme, né, entre as imagens e poder colocar em palavras, poder contar para alguém e que alguém consiga escutar e ajudar a fazer alguma conexão, né? O próprio trabalho de colocar imagens é gigantesco. E aí Sim. eu volto a relacionar assim com o vinho, fica muito claro quando a gente começa a querer degustar um vinho e, e entender um vinho, assim, e isso a gente vai passar a vida também, né, tentando fazer. Mas assim, no início fica mais evidente ainda. A gente está falando sobre um vinho, sobre os aromas daquele vinho, e no início a gente não sente. A gente coloca assim, você tá sentindo algum aroma, e as pessoas não dizem assim, eu não consigo dizer o que eu sinto. As pessoas dizem, eu não sinto, Olha só, que interessante, com sim. algo que estão sentindo, porque assim, quimicamente tem uma molécula volátil do vinho que atingiu, né, ou as papilas gustativas, né, ou os bulbos olfativos, ou seja, fisicamente alguma coisa aconteceu, mas a pessoa diz eu não sinto. E o sonho é justamente até essa capacidade de sentir. E esse talvez seja o trabalho mais importante, né? E voltando para a Alba, né, para essa minha escolha, de a gente poder transformar, né, voltando a essa ideia, né, que eu acho que é linda do Freud, né, quando ele diz assim, de transformar me fugiu agora exatamente como é a frase dele, mas assim, transformar esse sofrimento neurótico num Uhum. sofrimento comum, Sim, eu acho que a passa, miséria neurótica. miséria que ele usa, Isso. eu acho que passa por a gente poder caminhar por uma cidade e perceber o que está acontecendo, porque às vezes a gente não sente. Não sente fisicamente mesmo, assim, não percebe os aromas, Sim. não percebe as Uhum. cores. Né? Quantas vezes a gente passa tantas vezes pelo mesmo caminho sem notar o que aconteceu? E esse é um trabalho do sonho, de notar. Notar e colocar em imagens, mesmo que falte palavras num primeiro momento, mas esse Sim, primeiro trabalho é hercúleo, é sim, gigantesco, sim. né? E se relaciona, inclusive, com as questões da psicossomática, né? Coisas que nos adoecem muitas vezes por não sermos capazes, Uhum. assim, uma incapacidade mesmo de trabalho, né? Que exige muito para conseguir fazer, não é pouca coisa conseguir sonhar. Não é Não, pouca coisa, ou né? que não E mais consegue ainda sentir, colocar em ou palavras. que sente em excesso, né, Júlia? Porque tem os sonhos de angústia também, né? Uhum, Às vezes alguém, né, não tem uma vivência muito desprazerosa ao dormir, porque os sonhos são muito angustiantes, acorda muito. Então é isso, né? Poder de algum modo sentir de uma forma que não fique nem atormentado por isso, né? Assim, uhum. e que não fique insensível também, né? Que tem um espaço que possa, né? Assim, bom, né? Processar tudo isso, né? Claro. Não, quantas vezes, né? A gente não suporta uma Sim. sensação, um sentimento, uma emoção, e independentemente do rótulo social que se coloque, né? Não, e A independente essas de ser bom emoções. ou mal, né? Porque o que é traumático não tem qualidade, né, Júlia? É o que excede, né, a nossa Uhum, possibilidade de poder representar, simbolizar, deixar isso circular psiquicamente, né? Então, até o dormir, né? A gente não dorme, não é porque algo ruim simplesmente nos aconteceu, mas às vezes de excesso de alegria, né? Uma emoção que nos invade. Então, o traumático tem a ver com excesso, né? Não com qualidade, né? claro. É muito bom. E eu acho que assim, assim, uma última coisa aqui.
que eu penso em colocar é que é esse sonhar junto, né? Muitas vezes, assim, no meio psicanalítico são muito comuns os grupos de estudo, né? E assim, tem livros que nós nos animamos a ler sozinhos, mas em geral, né, a maior parte do estudo, né, ou boa parte do estudo, pelo menos, Sim, é feita em grupo de estudo, né? sim, E essa leitura é como sonhar junto, né? Acho que tem essa questão do umbigo, e uma coisa que o Caes traz, assim, que eu achei linda, 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 e que até nem sei se é uma ideia dele mesmo, se foi citando alguém, que ele fala do umbigo do sonho, ele diz assim, tá, mas a origem do umbigo do sonho é a relação com a mãe. Né, é onde esteve ali um cordão umbilical. E aí ele coloca como algo assim fundamental do sonho justamente a relação, né? E assim, tecnicamente, né, assim, teoricamente fala sempre o sonho como regressões, né? E ele fala inclusive a regressão temporal, né? Então essa regressão fundamentalmente é uma relação e poder sonhar junto, assim, né? E a gente vai descobrindo novas maneiras, assim, né? Com o podcast, alguém escutando a gente, é uma sim, maneira de sim, poder sonhar sim, junto sim. e, né, botar esse aparelho de trazer significados, de trazer interpretações a trabalhar. É isso aí. Então tá bom, bons sonhos então. Bons sonhos, saúde. Saúde.